Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 24, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Versículo 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Que história, irmãos, que história verídica, história verdadeira. Isso aqui não é conto da carochinha, isso aqui não é uma lenda, isso aqui é a história, a verdade da palavra de Deus. Se observarmos o contexto, queridos, em que essa história aconteceu, facilmente nós perceberemos que Jesus é fonte de muita esperança para aquele que dele se aproxima. Muita coisa pode acontecer, muita coisa sobrenatural pode acontecer quando o Senhor Jesus Cristo está por perto. E isso inclui esse momento aqui e aquilo que Ele pode fazer por mim e por você nessa noite. Jesus está aqui. A palavra de Deus nos garante isto. E muita coisa pode acontecer quando nós estamos perto do Senhor Jesus. Basta lermos a Bíblia, basta lermos os Evangelhos. Nós não podemos ignorar os desígnios do Senhor e tampouco o fato de que estamos na presença dEle aqui neste momento. Eu estou absolutamente certo de que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo precioso para as nossas vidas. E a melhor coisa é descobrir o quê? Precisamos descobrir o que Ele tem para nós nesta noite. Pensando no texto que acabamos de ler, nós vemos que Jesus havia acalmado o mar, acalmado uma forte tempestade, quando os discípulos estavam achando que iam naufragar. Jesus havia libertado um homem que estava sendo escravizado por todo tipo de demônio. Diz a palavra que aquele homem vivia pelos sepulcros, vivia todo machucado. Jesus também curou uma mulher de uma terrível hemorragia que já durava 12 anos. E todos os recursos daquela mulher haviam acabado. E agora o Senhor Jesus vai realizar um milagre jamais visto e imaginado por aquelas pessoas que o estavam acompanhando. Um homem chega desesperadamente à presença do Senhor. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e ela viverá. Esse homem, queridos, estava desesperado porque sabia da gravidade do que estava acontecendo com a sua querida filha. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe, sabe o que é ter um filho doente. Não é brinquedo, não é fácil. E ele sabia que a filha estava gravemente
enferma. No Evangelho de Lucas, nós somos informados de que a filha de Jairo tinha 12 anos e era filha única. É possível, queridos, que Jairo também, além da dor de ver uma filha muito enferma, é possível que Jairo também estivesse apavorado com a possibilidade de não somente perder a sua filha querida, como também perder toda a possibilidade de manter a sua descendência. Filha única e muito enferma. Essa menina, filha desse Jairo, que tinha 12 anos de idade, ela acabara de se tornar uma mulher na cultura judaica. Ela acabara de entrar na vida plena social, na vida familiar, talvez profissional, e pelo jeito ela estava muito próxima também de ver o fim da sua vida. Que coisa, né? Que ironia. E nesse desespero, né? Nesse desespero, Jairo, um conhecido líder religioso, chega na presença do Senhor Jesus. Ele tinha pressa, prezados. Tem-se pressa quem precisa de Jesus. Às vezes falta essa pressa em nós. Às vezes falta essa pressa porque talvez nós não reconhecemos a grande necessidade que temos. Porque quem tem uma grande necessidade precisa ter pressa de ter um encontro com o Senhor Jesus. Jairo queria ver a operação do Senhor Jesus imediatamente. E por causa dessa grande necessidade, Jairo, a gente percebe aqui que ele vai ultrapassar pelo menos 2 enormes obstáculos. 2 enormes obstáculos. O primeiro obstáculo que Jairo tem que ultrapassar é o obstáculo do status, da posição social. Para chegarmos à presença do Senhor Jesus, cada um de nós precisa passar obstáculos nessa vida. Não se chega na presença do Senhor Jesus sem passar por alguns obstáculos. Talvez o maior deles é passar por cima de nós mesmos, de nossas convicções, não é? Jairo aqui tem que ultrapassar esse obstáculo da posição social. Jairo era um homem muito importante na sua cidade. Ele era um chefe da sinagoga. Isso não era brinquedo, isso não era coisa pouca. Mas não era mesmo. Jairo era um homem muitíssimo importante. Sem dúvida nenhuma, o líder da sinagoga era um dos homens mais proeminentes de uma cidade. Jairo cuidava da lei do Senhor. Jairo administrava os recursos daquela instituição, daquela sinagoga. Ele deliberava sobre coisas importantíssimas e relevantes na sua comunidade. Ah, irmãos, mas a enfermidade não escolhe cor, não escolhe posição social, não escolhe idade, não escolhe condição financeira. A enfermidade, ela não escolhe qualquer outra coisa. E a gente lê nesse texto e vê que a enfermidade bate na porta da casa de Jairo. A luta bate na nossa porta, a luta chega para nós de alguma maneira. Eu fico imaginando a agonia que esse homem sentiu. Eu fico imaginando, talvez, quantos contatos esse homem fez com outras pessoas importantes. Mas não teve jeito. Teve um momento em que ele teve que se humilhar perante a poderosa mão de Deus e reconhecer que aquele filho do carpinteiro poderia resolver a sua dramática situação. E Jairo, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eu fico pensando, meus irmãos, algumas coisas sobre esse homem. Eu fico pensando, será que se não fosse essa grande luta, será que se não fosse essa grande dificuldade, será que ele teria ido à procura do Senhor Jesus? É algo para se pensar. Ou por outra, será que é necessário mesmo
passarmos por um grande sofrimento para que finalmente reconheçamos que precisamos nos aproximar do Senhor Jesus? Será que precisa ser uma luta que nos aproxima do Senhor Jesus? Será que precisa ser uma grave enfermidade? Será que precisa ser uma grande tribulação para nos aproximarmos do Senhor Jesus? Precisamos tirar lições sobre esses incidentes bíblicos, porque um dos principais motivos deles estarem registrados na palavra é para que aprendamos através deles. Mas houve um segundo obstáculo. Houve um segundo obstáculo que eu queria destacar aqui. Foi o da posição religiosa. Provavelmente, prezados, vencer esse obstáculo não foi algo muito fácil para Jairo, não. Não foi. Como líder da sinagoga, certamente ele tinha uma convivência grande, especialmente com os fariseus. A essa altura do ministério do Senhor Jesus, os fariseus já estavam procurando uma ocasião para acusar o Senhor Jesus, para de alguma forma minar o ministério dele, para prendê-lo, para tirar ele de cena. Certamente o Senhor Jesus já havia incomodado um bocado os fariseus daquela cidade. Mas não era somente isso, prezados. Jairo teve que abrir mão de suas convicções pessoais. Esse homem, Jairo, foi criado o tempo todo esperando um Messias que iria libertar os judeus da escravidão de Roma. Ele não somente foi criado pensando nisso, mas ele instruía as pessoas a esperar esse Messias poderoso, esse Messias libertador, esse Messias guerreiro, esse Messias que viria com grande glória, fazendo prodígios maravilhosos. É tanto que o anticristo vai enganar muitos judeus, porque o anticristo virá fazendo prodígios no meio do povo. Mas Jairo teve que se render a um Messias que veio pregar arrependimento para a salvação de pecados. Jairo teve que se render a um Messias que chegou pregando a humildade e a paz, e não a guerra. E não a guerra. E nada mudou para nós hoje, prezados. Nada mudou. Para termos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, precisaremos romper, ultrapassar muitos obstáculos. E sem dúvida nenhuma, o da religião é um deles. Como a religião tem atrapalhado as pessoas de terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Para nos tornarmos um discípulo do Senhor Jesus, muitas vezes teremos que abrir mão de coisas que nos foram ensinadas desde que somos criancinhas. Mas Jairo, prezados, parece que venceu esses obstáculos e foi até o Senhor Jesus. Quando eu penso em vencer obstáculos religiosos, eu penso num desabafo de um missionário que eu conheci na Polônia, na cidade de Varsóvia, conversando com os missionários lá naquele país tão religioso. E aquele missionário desabafou para mim que eu estava dando uma oficina sobre uma evangelização transcultural, ainda que seja no leste europeu, ainda que seja numa cidade daquela. E ele chegou para mim e falou assim: Pastor Hélio, a coisa mais difícil é pregar o evangelho aqui, porque as pessoas, elas, por cultura, elas são religiosas, por cultura, elas creem em imagens, por cultura, elas às vezes elas não sabem absolutamente nada da religião delas, mas elas dizem que tem essa ou aquela religião. Jairo teve que vencer esses obstáculos. E talvez muitos de nós aqui vencemos também quando tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus. E talvez é preciso que você vença nessa noite para ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu queria destacar 3 atitudes no encontro de Jairo com o Senhor Jesus que precisam acontecer na vida daqueles que desejam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. A primeira atitude que eu quero destacar na vida de Jairo é a atitude da humilhação. A Bíblia diz que Jairo se prostra diante de Jesus.
Jairo, prezados, ele reverencia o filho de um carpinteiro. Você pode imaginar isso? Um líder da sinagoga, um chefe da sinagoga, ele se prostra. A Bíblia diz claramente que ele se prostra diante do Senhor Jesus. O líder religioso judeu, o líder da sinagoga, se humilha diante de Jesus Cristo, filho do humilde carpinteiro. Jairo aqui, prezado, simplesmente ele reconhece que os seus recursos não o conduziram a nada, e ele entende que somente o Senhor Jesus pode ajudá-lo. A influência dele ali não adianta, o dinheiro que ele tem não adianta. Quem sabe, para você ter o seu encontro com o Senhor Jesus, não está te faltando reconhecer definitivamente e entender que somente o Senhor Jesus pode te ajudar. Somente o Senhor Jesus tem poder não somente para te salvar, e se você é salvo, somente Ele tem poder para operar numa área da sua vida, no momento da sua vida que ninguém mais poderá fazê-lo a despeito de qualquer coisa. Quem sabe o que está te faltando não é se prostrar diante do Senhor Jesus. Se prostrar e dizer: Senhor, chega para mim, Senhor, eu me entrego. Senhor, eu reconheço a minha total impossibilidade. E foi isso que aquele importante homem fez. Ele resolve esquecer de tudo que ele era, de tudo que ele tinha, de toda a sua influência. E ele se humilha diante do Senhor Jesus, porque ele entende que tem uma filha que ele está para perdê-la, tem uma filha que está para morrer, e ele entende que o único que pode dar solução para isso é o Senhor Jesus. Mas há uma segunda atitude. Há uma segunda atitude que eu quero destacar de Jairo. É a da perseverança. Jairo persevera. Jairo, a Bíblia diz que ele suplica insistentemente ao Senhor Jesus. Eu não sei direito o que aconteceu ali naqueles momentos. A Bíblia não diz. É possível que em meio àquela multidão toda, Jesus não estivesse lhe dando a devida atenção. Devemos nos lembrar de que muitas pessoas se aproximavam do Senhor Jesus ali, mas diz a palavra que Jairo suplica insistentemente ao Senhor Jesus. Jairo persevera, Jairo insiste porque reconhece que a bênção está muito próxima dele e que ele não pode perder essa bênção. Por isso ele insiste, por isso ele quer que o Senhor Jesus o atenda. Eu entendo que Jairo, ao insistir, ele demonstra que definitivamente abriu mão de todas as suas vaidades pessoais. Simplesmente porque ele entende que o Senhor Jesus é poderoso para salvar. Porque entende que qualquer um que se aproxima dele deve abrir mão de qualquer orgulho pessoal e deve perseverar até o fim para ser salvo. Mas a atitude que mais me chama a atenção na vida de Jairo, prezados, é a sua terceira atitude. A fé. Irmãos, eu fico imaginando a situação de Jairo, eu me acabo. Eu fico pensando nesses momentos. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Que coisa linda é a fé, irmãos. Que coisa linda é a fé. Vem, Senhor Jesus, vem comigo. Falta-nos isso muitas vezes. Falta-nos isso, chegar com a certeza, chegar para Deus, chegar para o Senhor Jesus, com a certeza de que Ele tem esse poder e falar: Senhor, vem comigo, vamos comigo, Senhor, opera nisso aqui, mas falar com Ele com uma atitude de fé, como quem está falando com uma pessoa que está do lado. Ele não está fisicamente, mas Ele está. A palavra de Deus nos garante que Ele está. Falta-nos muitas vezes a fé para dizer: Senhor, vem comigo, Senhor, vem comigo para que ela seja salva, vem comigo para que eu possa ver isto solucionado.
eu fico pensando quanta coisa importante está junto com essa atitude de Jairo. Porque essa atitude dele não foi a atitude de um tiro no escuro, não, prezados. Era uma atitude de fé. Esse homem cria firmemente que aquele com quem ele estava falando era o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós falamos com o Senhor Jesus porque acostumamos a falar com Ele. Às vezes nós falamos com Deus porque aprendemos de alguma forma que devemos orar em nome de Jesus, que devemos falar com Ele. Mas não passa disso. Não passa de palavras muitas vezes jogadas ao vento. Muitas vezes nós falamos com Deus, mas nós não estamos falando com um ser pessoal, com alguém que ama, com alguém que sofre, com alguém que tem sentimentos, com alguém que tem prazer em responder a oração, com o Todo-Poderoso, com alguém que não dorme, com alguém que está atento às nossas necessidades. Jairo persevera e tem fé, porque ele está movido por uma fé que somente o próprio Deus pode nos dar. Não há lugar dentro dos nossos corações, prezados, para mantermos uma relação dessa com Deus. Nós não temos coração que nos mova em direção ao Senhor. Porque o nosso coração não quer saber as coisas de Deus. Para nós nos movermos até o Senhor, para nós vermos o Senhor operando com poder nas nossas vidas, nós precisamos estar movidos por uma fé que Ele mesmo nos dá. Por isso a palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Nós precisamos clamar a Deus por esse dom. Nós precisamos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. E sabem o que nos acontece quando convidamos o Senhor Jesus para participar da nossa vida? Ele aceita o nosso convite. Ele aceita. Ele ouve o nosso clamor. Ele atende a nossa súplica. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E sabe o que vem em seguida neste versículo? Diz a Bíblia: e Jesus foi com ele. Jesus vai com você. Jesus vai, Ele tem prazer em ir. Ele tem prazer em atender. Jesus foi com ele. E nessa ida de Jesus com aquele homem, prezados, algo incrível acontece. Algo incrível acontece. E muitos têm caído da fé. Muitos têm abandonado o Senhor Jesus no momento da provação. Jairo aqui, nesse momento em que o Senhor Jesus vai com ele, no momento em que o Senhor Jesus o pega pela mão e está caminhando com ele, Jairo é tremendamente provado na sua fé. Jesus foi com ele, o texto diz. Grande multidão o seguia, comprimindo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Pensa nessa cena. Imagina isso. Imagina muitas pessoas chegando ao seu encontro. Imagina a cena. O Senhor Jesus com Jairo, com alguns da família e tal. E Jairo naquela expectativa. Jesus está indo comigo. Jesus está indo comigo. Tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. E uma multidão, várias pessoas chegam para você, ainda te chama a atenção e diz assim:
Para de incomodar o Senhor Jesus. Sua filha morreu. Sua filha morreu, Jairo. Muitas vezes, irmãos, nós somos colocados, Deus nos permite passarmos por situações assim, onde tudo pode parecer, quando a gente acha que nada pode piorar, piora. Piora. Para Jairo, ali, tudo pareceu completamente impossível. E nós temos uma tendência enorme de limitarmos o poder do nosso Senhor Jesus. Nós temos a tendência de limitar o poder de Deus. Nós temos a tendência de achar que determinada coisa Deus pode fazer, outras coisas Deus não pode fazer. E o Senhor Jesus, sabendo que Jairo poderia fraquejar na sua fé, quando esses homens abordam Jairo e diz, olha, a sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Jesus diz, Jairo, não temas. Jairo, não temas, crê somente. Jairo, para mim tanto faz curar alguém muito enfermo ou ressuscitar um morto. Jairo, o que você precisa é manter a mesma fé que te levou a me procurar, a mesma fé que te levou a se humilhar, a mesma fé que te levou a suplicar para que eu operasse na cura da sua filhinha. Jairo, o que precisa acontecer com você é continuar se sustentando nessa fé. Jairo, o tamanho do milagre que eu vou realizar é totalmente irrelevante para mim, Jairo, porque eu sou o Todo-Poderoso. Tanto faz para mim, Jairo, curar a sua filha enferma ou ressuscitá-la, Jairo. O que você precisa é fixar os seus olhos em mim. O que você precisa é não tirar os olhos da minha pessoa, Jairo. Não dá ouvidos para o que essas pessoas estão te dizendo. Se ela morreu, se ela não morreu, Jairo, fica comigo, continue comigo. E o resultado, nós sabemos. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Todos sobremaneira admirados. O Senhor Jesus operou com o mesmo poder que ele iria operar se fosse uma dor de cabeça que aquela menina estivesse sentindo. O Senhor Jesus operou como ele opera na hora de abrir uma porta de emprego para alguém. Porque não faz diferença. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus encarnado. É o Deus que um dia resolveu fazer todas as coisas e ele fez com o poder da sua palavra. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. E acontecendo com uma perfeição tão incrível. Eu tenho um grande amigo que é médico e ele disse para mim um dia, Hélio, na faculdade durante o meu curso eu vi algumas pessoas que afastaram ainda mais de Deus durante o curso da medicina. Cada aula eu me aproximava mais de Deus, porque eu ficava impressionado com a grandeza do poder de Deus na sua criação. Nós olhamos para o céu, até bem pouco tempo achava-se que só existia uma galáxia.
Hoje os cientistas já garantem que existem bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, bilhões de vezes maiores do que a Terra. E tudo isso Deus fez com o poder da sua palavra. Esse Deus que Jairo teve fé para procurar. Que Jairo venceu o obstáculo da posição social, da posição religiosa. Que quase fraquejou na fé porque chegaram para ele e disseram que a filhinha dele tinha morrido no percurso. Mas o Senhor Jesus fez Jairo entender que não tem nada demasiadamente difícil para ele. Nada. Nada demasiadamente difícil. A semelhança do que aconteceu com Jairo, é possível que você tenha vindo aqui nessa noite para se encontrar com o Senhor Jesus. Para alguns pode ser um encontro para salvação. Talvez você ainda não, apesar de temê-lo, apesar de amá-lo, mas você ainda não entregou sua vida para Ele cuidar. Talvez Ele tenha te trazido aqui para isso, para que o seu encontro seja para a salvação. Outros, pode ser que Deus tenha trazido aqui para que definitivamente possam exercitar a fé. Talvez Deus tenha trazido alguns aqui para que você finalmente pare de limitar o poder de Deus. Isso Deus pode fazer, isso Ele não pode. Mas Ele quer mostrar para você hoje que Ele pode. Que não tem um pequeno milagre, um médio milagre, um milagre grandão. Que Ele não faz distinção. Qualquer coisa, qualquer milagre Ele poderá fazer nas nossas vidas. Basta que criamos. Mas é preciso nos prostrarmos a seus pés. É preciso nos humilhar. É preciso que nos humilhemos e digamos para Deus assim: Senhor, eu preciso de Ti. Mais do que nos humilhar, é preciso perseverar. É preciso falar com Deus insistentemente. Mais do que isso, é preciso que tenhamos fé. Fé. De que Ele está no controle. E é suficiente. É suficiente para operar naquilo que definitivamente nós não temos poder. E para nos salvar. Por isso que lá em Hebreus vai dizer: o Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Por isso que o salmista vai dizer que ele eleva os meus olhos para o Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que tem poder então para operar na minha vida. A decisão é sua. Quer começar um relacionamento de amor com o Senhor Jesus? Quer experimentá-lo em toda a sua plenitude? Quer vê-lo habitando no seu coração? Quer dormir essa noite com a certeza de que se os seus olhos fecharem aqui nesse mundo, você vai abri-los no céu com Ele? Quer parar de temer a morte? Quer parar de temer qualquer coisa? Porque você vai passar a confiar no Senhor Jesus e naquilo que Ele poderá fazer? Entrega a sua vida para Ele.
Comece hoje um relacionamento de amor com Ele. Confessa-o como seu Salvador. Alguém quer fazer isso nessa noite? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Quero te dar a oportunidade para você fazer isso. A decisão mais linda que alguém pode tomar. Mais linda. Não dói. Dói é não ter essa relação com o Senhor Jesus. É não ter essa certeza de vida eterna. Alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Vença aí. Jairo teve que vencer pelo menos 2 obstáculos. Talvez você vai ter que vencer outros. Talvez não seja de posição social. Mas talvez você tenha que vencer a timidez. Alguma convicção. Alguma convicção que você tem. Alguma opinião própria. Sempre a gente vai ter que abrir mão de algo para termos um encontro com o Senhor Jesus. Mas vença aí. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Com coragem. Amém. Graças a Deus. Mais alguém gostaria? Amém. Pode abaixar sua mão.